Beleza, galera? Então, estamos de volta aqui para mais uma live dessa sequência que nós estamos fazendo aqui. Um esquenta para o nosso workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. Nessa live aqui de hoje, nós vamos falar especificamente: você tem que ter muita energia para passar em medicina pelo Enem. Exatamente. Como você já sabe, nós estamos aqui pegando alguns exercícios de conteúdos que são bastante recorrentes da prova do Enem e a gente está estudando esses exercícios, né? E você precisa dominar a energia elétrica, mecânica, se você quer ser aprovado em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Não tem jeito, tá? Energia é importantíssimo, é um assunto recorrente na prova e nós vamos aqui estudar hoje três exercícios, vamos olhar para a carinha deles, especificamente exercícios. O primeiro deles, que a gente vai considerar mais a energia potencial elástica. No segundo e no terceiro, nós vamos ver ali uma conversa entre energia cinética e potencial gravitacional, certo? Então, esse é o plano para hoje. Então, vamos pegar um exercício de cada um, vamos analisar, vamos estudar esses exercícios em detalhes, vamos aprender como é que o Enem cobra para que, quando a gente se deparar com esse tipo de questão, a gente enfrente ela e alcance a nossa vaga em medicina, beleza? Bom, como é de praxe, antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho um recado importante para você. Não se esqueça que dia 2 de fevereiro vai rolar o nosso workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem, certo? Esse workshop vai rolar então na quinta-feira próxima aí, dia 9 de fevereiro, às 8 horas da noite. Nesse evento eu vou te apresentar 5 práticas obrigatórias dos aprovados em medicina pelo Enem, tá? O que é que você tem que fazer, como que você tem que agir. Não existe curso disso aí, né? Tem lá um monte de plataforma com um monte de conteúdo para você ficar estudando aleatoriamente, né? Entretanto, não tem nada na internet que vai te ensinar. Peraí, ó, que você tem que fazer assim, 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 assado, para você ser aprovado em medicina pelo Enem especificamente, tá? Então, nós vamos falar dessas 5 práticas aqui no nosso workshop e vai ser muito importante. São realmente práticas que vão mudar a tua relação com os estudos e você vai ficar mais próximo do teu sonho. Eu vou te ajudar nesse processo. Beleza? Como que você se inscreve para o evento? Então, aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tem aqui um link. Você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma página do nosso site, onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Essa é a primeira etapa para você se inscrever. Depois que você clicar em garantir sua vaga, vai aparecer para você aqui um botão para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Entrou no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber um e-mail com um questionário básico para você responder, onde você vai poder informar para a gente, né? As suas dificuldades, para que a gente possa fazer um workshop bem direcionado para te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Então, clica aí no link, se inscreva, entre no nosso grupo do WhatsApp e responda o questionário, não leva mais do que 1 minuto, tá bom? Para você ajudar a gente a te ajudar, tá certo? Então vamos lá, né? O nosso planejamento de hoje, primeira questão, então nós vamos aqui dar aquele abraço gostoso na energia elástica. Questão do Enem de 2018. Vamos para a leitura então. Ó. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Tá, beleza. Olha para a imagem, gasta um tempinho para a imagem. Nós temos aqui o trilho, temos aqui a nossa mola e o cubo, tá? É evidente que se você realizar aqui uma força nesse cubo, você vai comprimir essa mola, certo? Quando você comprimir essa mola, ela vai conservar energia elástica, né? Quando você soltar ela, então, essa energia elástica vai ser transformada em energia cinética, o que vai mover esse cubo aqui nesse trilho.
Tem alguns brinquedos, né, que tem uma mola e você pressiona essa mola para lançar algum objeto, né? Esses brinquedos têm esse princípio. A única diferença aqui é que ele precisa que você mude a velocidade. E especificamente mude como a velocidade. Aumente essa velocidade em 4 vezes. O que a gente tem que fazer para aumentar essa velocidade em 4 vezes? Vamos ver o que as alternativas falam? Que quando a gente presta atenção nas alternativas, talvez elas acabem por nos informar alguma coisa, nos dar alguma direção, tá? Então, lembre-se, fazer exercício de física envolve o quê? Envolve a gente olhar para as alternativas, tá? Na grande maioria das vezes. Bom, letra A, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. Ou trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação, certo? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos, então, 2 possibilidades para mexer no nosso brinquedo aqui, no nosso dispositivo, tá? As 2 possibilidades são ou eu troco a mola ou eu altero sua deformação. Eu tenho, então, essas 2 possibilidades. Trocar a mola ou alterar a sua deformação, certo? Trocar a mola é interessante para um brinquedo? Pensa comigo um pouco. Trocar a mola é interessante? Já pensou? Ah, agora eu quero lançar esse bloquinho mais longe. Peraí, deixa eu desmontar o brinquedo, tirar a mola de dentro e colocar outra. O Enem, ele vai levar você a raciocinar coisas cotidianas. Seria trivial, seria interessante a gente ter um brinquedo que a gente tem que tirar a mola de dentro dele por outra? Pensa um pouquinho, tá? Não seria interessante, né? Então, aqui a gente já tem 2 informações, ou melhor, 2 alternativas que a gente poderia já desconsiderar. Ah, mas não pode dar uma delas a resposta? Até poderia, mas vamos trabalhar para tentar encontrar a questão da deformação. Se por um acaso não acontecer, a gente pode ir por esse caminho de trocar a mola, tá? Entretanto, fica novamente a observação. Nós estamos falando do que aqui? De Enem. A gente não está estudando a questão. Eu não estou resolvendo o exercício. O exercício resolvido tem um monte na internet. A gente está estudando como é que o Enem constrói as coisas para você não sofrer nenhuma surpresa quando chegar lá no dia da prova, né? E passar em medicina, que é o que você deseja, que é o que você sonha. Olhando para as alternativas, a gente chega nesse aspecto de que, bom, não me parece algo interessante a gente trocar a mola, né? Bom, beleza. Olhando para o nosso mecanismo, o que a gente tem então? A gente tem aqui a mola, o cubo, e como a gente já mencionou, se a gente aplicar uma força nesse cubo e mover ele para cá, o que vai acontecer? Nós vamos comprimir essa mola. Quando a gente comprimir essa mola, ela vai conservar ali energia potencial elástica. Quando a gente soltar o cubo, essa energia potencial elástica vai ser transformada integralmente em energia cinética. Como eu sei que é integralmente? Eu sei que é integralmente porque ele diz que não existe atrito. Tá? O atrito pode ser desprezado entre o bloco e o trilho. Se não existe atrito, poxa, eu não vou perder energia numa forma que não seja a do meu objetivo, né? E isso é um sistema ideal, tudo bem? Então, a energia potencial elástica que vai se conservar aqui quando você mover esse cubo para cá, a mola ficar contraída, essa energia potencial elástica ela vai ser totalmente transformada em energia cinética e vai lançar esse cubo aqui ao infinito e além, tá? Se a energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética, a gente pode dizer aqui que no nosso sistema como um todo, a energia potencial elástica vai ser igual à energia cinética. Vai ser transformada em energia cinética integralmente porque a gente não vai dissipar energia, a gente não vai perder energia, né? Como é que a gente calcula a energia potencial elástica? Kx quadrado sobre 2. E a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O que ele quer fazer aqui? Ele quer aumentar a velocidade em 4 vezes, não é isso? Como que ele faz para aumentar a velocidade em 4 vezes? Olha ali o V da energia cinética. O que vai acontecer com ele? Né? Eu quero aumentar ele em 4 vezes. Bom, se ele é a figura do negócio, ó, nós já podemos cortar aqui o 2 com o 2. Nós vamos ficar com
x ao quadrado igual a m vezes v ao quadrado, certo? Não é o v que eu quero aumentar em 4 vezes? Se é o v que eu quero aumentar em 4 vezes, o que eu vou fazer é justamente isolar o v, tá? A gente sempre vai isolar o v, tudo bem? Então eu vou ficar aqui com v ao quadrado igual k x ao quadrado dividido pela massa m, certo? Tá aí, tudo bem? Kx ao quadrado sobre a massa, girei a expressão, vou isolar o v, vou passar esse quadrado para lá como uma raiz. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de kx ao quadrado sobre m. Beleza? Tá aí essa expressão. Bom, o x não está ao quadrado? O x não está ao quadrado? Se o x está ao quadrado, o que eu posso fazer com ele? Posso jogar ele para fora da minha expressão, ó. Então eu vou ter x vezes a raiz de k sobre m, beleza? Tá aí, ó, x vezes a raiz de k sobre m. Então eu tenho deformação da nossa mola vezes a raiz da razão entre a constante elástica da mola e a massa do nosso bloco, beleza? O que eu preciso fazer então? Eu preciso que a minha velocidade seja multiplicada 4 vezes, não é verdade? Só que a minha velocidade não é igual a isso aqui tudo. Então, se eu quero aumentar a minha velocidade em 4 vezes, o que eu vou fazer? Multiplicar essa expressão por 4, tudo bem? Olha aí a resposta para nós, ó. Tá aí. Modelamos a nossa expressão. Olha aqui, o x não é a deformação da mola? Se a gente deformar a mola em 4 vezes, a gente vai aumentar a velocidade em 4 vezes. Tudo bem? Olha que beleza. Qual a alternativa correta, então? Ó, manter a mesma mola e aumentar em 4 vezes sua deformação. Letra B. Corretíssimo. Chegamos na alternativa. Realmente, a alternativa não estava escondida. Claro que isso dependeria de uma análise, se caso a gente não encontrasse alguma relação aqui. Mas perceba que o Enem tende para o cotidiano, ele tende para a realidade. E na realidade não é interessante você projetar o brinquedo que a criança tem que trocar a mola para poder mudar a velocidade. Isso não é interessante, né? O que vai ter que acontecer é ter algum dispositivo ali, alguma trava, que permite você deformar a mola em 4 vezes, né, a deformação que ia rolar a princípio, tá? Então, a alternativa estava escondida ali. O que a gente teve que saber aqui? Ter o conhecimento de que, como nós não teremos energia sendo dissipada, então a energia potencial elástica seria transformada integralmente em energia cinética. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos pro próximo? Olha lá, próxima questão, Enem 2019. Vamos lá para a leitura. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, famoso ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Primeira, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Segunda etapa, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo um sistema conservativo. Muito bem. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com sua velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento, largura e altura, assim como da massa, foram encontrados pelo estudante no recorte do manual ilustrado. Conteúdo, então nós temos base de metal, hastes metálicas, temos ali tamanho, comprimento, largura e altura, 300, 100, 410 milímetros. Massa do disco, 30 gramas. Pergunta, o resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é... Muito bem. Olha só, ponto importante, né? Ó, notação científica, tá? Todas as alternativas estão em notação científica. Então, fica aí. Você tem que saber a notação científica para o Enem, tá? Aqui nós temos a imagem do dispositivo e o que ele disse para nós? Que ele mediu essa distância aqui, ó. A distância do topo do disco até o solo. E essa distância aqui é de 1/3, é isso? Vamos dar uma olhada? Olha lá. 1/3 da altura da haste, tá? Então aqui, ó, nós temos 1/3 da altura, né? Sobrando 2/3 aqui em cima, como ele já colocou para nós, beleza?
Muito bem. Qual que é a altura total do brinquedo? Ó, aqui nós temos comprimento, largura e altura. A altura é de 410 milímetros. Vamos então anotar isso aqui, ó. A altura dele, que está aqui, do brinquedo, é de 410 milímetros. Beleza? A altura do brinquedo, é isso mesmo, né? Certinho. Nós temos a massa do disco, 30 gramas, beleza? E a aceleração da gravidade, que é padrão, né? A que a gente já está acostumado desde sempre. Então, quais são as duas etapas do processo? Primeira etapa, então, ele vai explicar a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética durante a queda do disco. Só que aqui nós vamos ter duas formas de energia cinética, como ele expõe ali, né? Energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, o que vai acontecer aqui no nosso brinquedo? Ó, você vai enrolar, não sei se você já brincou de ioiô na sua vida, eu brinquei muito quando era criança, né? E você vai enrolar aqui essa haste nesse fio até que o seu disco chegue aqui em cima, ó, enroladinho lá em cima, tá? Quando ele estiver lá em cima, nós vamos ter a altura máxima dele, que é a distância 2h sobre 3, ou seja, é do topo do disco até aqui em cima. É essa altura aqui que interessa para nós, que é 2h sobre 3, certo? Quando ele estiver lá em cima, então, o nosso disco estiver aqui em cima, ó, o que vai acontecer? Ele vai ter conservado uma energia potencial gravitacional, lembra? O que vai acontecer então? Quando eu soltar o meu disco, essa haste aqui, ó, ela vai começar a desenrolar e aí, né, conforme for desenrolando, ele vai desenrolando e descendo, né? Vai desenrolando e descendo, igualzinho o ioiô. Então ele vai desenrolando do ioiô e descendo. Quando ele chegar lá embaixo, a haste vai parar, só que o disco vai ter alcançado uma velocidade angular aqui, né? Ele vai estar girando esse disco em volta da haste, tá? Na minha época a gente chamava de dormir o ioiô, né? Você jogava o ioiô forte para baixo, quando ele chegava no fim da corda, ele dormia, ou seja, ele ficava girando solto, sem enrolar de novo na corda, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui. Quando ele está aqui em cima, ele conserva energia potencial gravitacional. Conforme ele começa a descer, a energia potencial gravitacional é transformada parte em energia cinética de translação, uma vez que o disco está transladando aqui no espaço, né? E outra parte em energia cinética de rotação, uma vez que a haste e o disco eles estão desenrolando da corda, portanto estão também girando em torno do próprio eixo. Beleza? Isso então é o conhecimento que ele nos disse no enunciado, que nós vamos ter uma energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética, certo? E essa energia cinética, ela é a energia cinética de translação do disco mais a energia cinética de rotação do disco, certo? Temos esses dois aí dentro da energia cinética. Só que aí o que acontece? Quando chegar lá embaixo, a haste vai parar, né? A haste vai parar. Quando a haste parar, toda a energia cinética vai ser de rotação, né? O disco vai ficar girando aqui por um tempo. Então nós vamos ter toda a energia potencial gravitacional transformada em energia cinética de rotação do disco aqui lá embaixo. Beleza? É isso que vai acontecer. Então qual a expressão importante para nós? É essa daqui, ó. Lá no fim do movimento, nós vamos ter aqui energia potencial gravitacional igual a energia cinética de rotação. E o que ele quer saber na etapa 2? Olha lá na etapa 2, ó. Ele quer saber justamente, vamos marcar aqui, o cálculo da energia cinética de rotação no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo, ou seja, não vai haver atrito do disco com a haste, nada disso, né? Então, como o sistema é conservativo, então toda a energia potencial gravitacional, conforme o disco vai caindo, a haste vai desenrolando, essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética de translação e de rotação do disco. Quando ele chega lá embaixo, a haste chega lá embaixo, ela para e o disco continua girando, ou seja, toda a energia potencial gravitacional virou energia cinética de rotação, beleza? Então, a gente sabe, dada essa análise, de que a energia potencial gravitacional vai se transformar integralmente em energia cinética de rotação,
dado um sistema conservativo. Então, nota mental número 2. Perceba que o Enem gosta de sistemas conservativos. Ah, mas vai aparecer não conservativo também? Já apareceu, pode aparecer, tá? Pode sim. Mas a frequência maior é de sistemas conservativos, tá? Onde a gente não vai ter dissipação de energia. Tudo bem? Muito bem, então. Se a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética de rotação, basta eu calcular a primeira que eu já sei a segunda, correto? Então, vamos lá calcular a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes a altura. A massa do disco é igual a 30 gramas. A gente pode trabalhar com 30 gramas, família? Podemos não, hein? Podemos não. A gente vai ter que trabalhar com quilogramas, né? Como é que eu faço para trabalhar com quilogramas aqui? Eu posso andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Aí eu transformei em quilograma, tá? Então a massa aqui, ó, 0,030 é dividir por 1000, né? Divide por 1000, que aí você transformou em quilogramas, beleza? Então massa em quilogramas, 0,030. A aceleração da gravidade já está em metros por segundo ao quadrado, é isso? Olha lá. Metros por segundo ao quadrado. Então, tá ali 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, que agora também vai ter que estar em metros. Se a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, a altura também tem que estar em metros, tá bom? Então, qual que é a altura que ele vai percorrer? É o H? Negativo. O disco vai percorrer o 2H3, ó. Ele vai sair daqui e ele vai descer até chegar nesse ponto, né? O topo do disco está aqui, o topo do disco estaria lá. Então, a altura que nós vamos considerar é essa aqui, 2H sobre 3, certo? Então, vamos colocar lá 2H sobre 3. Quanto vale o nosso H? Aqui, ó, eu já vou aproveitar o ensejo e vou andar com a vírgula, não, duas casas para a direita. Lembra do direita diminui, né? Então, eu vou ter 3 vezes 10, andei 2. Então, aqui eu vou ter o próprio 10. E aqui eu vou ter duas vezes a altura que é 410 milímetros, o H é 410 milímetros. 410 mili, aqui está metros, é mili, né? Mili, o mili é o quê? 10 a menos 3. É só substituir o mili por 10 a menos 3 que você já transformou para metros. Olha que beleza, ó. 410 vezes 10 a menos 3 metros. Esses caras aqui todos divididos por 3, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só substituí o H por os 410 milímetros. Só que aí eu transformei já para metros, substituindo mili por 10 a menos 3, tá? Nossa altura está em metros? Tá. Nossa aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado? Tá. Nossa massa está em quilograma? Tá. Então agora as unidades de medida estão ok, estão corretas. Agora que elas estão corretas, a gente pode então fazer os devidos cálculos, né? Bom, eu vou continuar o meu processo de manipular vírgula, só que antes eu já notei que eu posso simplificar, ó, esse 3 com esse, certo? Então eu vou ter que 2 vezes 10 vai dar 20, vezes 10 a menos 2, vezes 410 vezes 10 a menos 3. Bom, eu não vou multiplicar 20 vezes 410. Para quê? Para que isso, né? Se eu posso manipular a vírgula, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Lembra do Esaú? Esquerda aumenta no expoente. Lembra do Didi? Direita diminui, certo? Esquerda aumenta, direita diminui. Então, continuando os nossos cálculos, nós vamos ter que a energia potencial gravitacional é igual. Aqui nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 2, né? Menos 2 não, né? Se eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda vai aumentar 1 no expoente. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Vezes, aqui eu andei duas casas para a esquerda vai somar 2 aqui. Então eu vou ter 4,1 vezes 10 a menos 1. Olha como é bom você saber fazer as operações com potência de 10. Por quê? Cara, dá uma olhada, né? A gente manipulou certinho e o que aconteceu? A gente vai fazer 2 vezes 4,1, né? 2 vezes 4,1, olha que beleza. Deixa eu ver se tá tudo certo com as nossas potências de 10 aqui. 10, 2 vezes 410, vezes 10 é menos 3, tá ali, belezinha. Tá multiplicando, andei uma para a esquerda aumenta, fechou ali, fechou aqui.
tá? Eu vou somar os expoentes, vou fazer as multiplicações, tá tudo redondinho, tá bom? Sempre dar uma conferida, né, nessas manipulações assim, ainda mais se você fizer meio rápido, dá uma conferida pra gente não errar, a gente não pode errar, tá bom? 2 vezes 4,1, nós vamos ter 8,2, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Pronto, copiei o 10. O que eu faço aqui? Somo os expoentes. Menos 1 mais menos 1 é menos 1, que vai dar menos 2 Joule. Tudo bem? Eu estou em Joule? Tô. Por que eu estou em Joule? Porque as medidas estão em metros, segundos ou quilogramas, tá? Então a gente tem Joule, tá perfeito, beleza? Bom, se a energia potencial gravitacional é igual a 8,2 vezes 10 a menos 2, é evidente que a energia cinética de rotação no fim, no ponto mais baixo do disco, né, vai ser esse mesmo montante, beleza? Tá aí, ó. Olha que show de bola, tá? Tá aí. Então, o que a gente aprende com essa questão? A alternativa correta qual é? 8,2 vezes 10 a menos 2 joules, letra B? É isso, né? Perfeito. O que a gente aprende com esse tipo de questão? A gente aprende que você precisa saber os prefixos de unidade de medida, mili, quilo, centi, micro, mega, você tem que saber o correspondente em potência de 10, tá? Para você substituir. Manipular medidas, a gente teve que manipular aqui, ó. A massa, teve que manipular a altura, tá bom? A gente teve que manipular essas medidas, teve que fazer as operações com potência de 10 e teve que saber interpretar o que está acontecendo com a energia. Então a energia está sendo transformada de um ponto a outro. A gente tem que ficar atento para esses detalhes. O que está acontecendo com a energia? Ela é em tal ponto, ela é o quê? E depois ela fica como? A gente tem que saber esses aspectos para a gente acertar esse tipo de questão quando ela aparecer no Enem, tá bom? Beleza? Vamos para o último então? Vamos ver como absorver a energia potencial gravitacional, né? Claro que é um trocadilho com a questão, mas vamos lá. Ó, uma questão aí da prova de Libras, né? Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Ou seja, quando você soltar uma bola de futsal, na primeira vez que ela bater no chão, ela já tem que perder muito da energia potencial gravitacional dela, tem que ser dissipada, tá? No segundo kick, então, também, para ela praticamente parar de quicar, certo? Uma bola de massa igual a 0,4 kg é solta verticalmente de uma altura inicial de 1 metro e perde, a cada choque com o solo, 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O valor da energia mecânica final em joule após a bola quicar 2 vezes no solo será igual a... Tranquilo, né? Ó, vamos lá, foco. Fizemos a leitura transversal, olhamos para as alternativas, olhamos para as medidas, entendemos do que se trata. Vamos agora destacar as informações que a gente considera essenciais. Então, massa é essencial. Ela solta verticalmente de uma altura de 1 metro. Cada vez que a bola bate no solo, 80% da sua energia mecânica é perdida, certo? E a aceleração da gravidade padrãozona 10 metros por segundo ao quadrado. O que foi que ele pediu? O valor da energia mecânica final após a bola quicar 2 vezes, certo? Cara, não tem segredo, né? Nota mental aí, vamos. Cabe uma nota mental? Cabe. Nota mental, porcentagem, tem que ficar atento, tá? Mas não tem muito segredo, porque, olha, outra coisa importante de você fazer nos exercícios de física do Enem, desenha, cara, a bola tá aqui, né? Ela tá nesse ponto. Ela vai cair de uma altura de 1 metro, 1 metro. Então aqui está o nosso solo. Se ela possui uma altura, eu vou chamar aqui de H, se ela possui uma altura, né, ela está disposta a uma certa distância do solo, ela possui o quê? Uma energia potencial gravitacional, que é calculada através da expressão massa da bola vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então ela conserva essa energia potencial gravitacional. Quando ela começa a cair, essa energia potencial gravitacional começa a diminuir. Por quê? Porque a altura começa a diminuir. Entretanto, aparece quem?
aparece a energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque a minha velocidade começa a aumentar. Ela era zero, a bola estava parada. Conforme ela começa a cair, minha velocidade começa a aumentar. A que taxa que a minha velocidade aumenta? 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo a cada segundo que passa é o quanto minha velocidade vai aumentar, tá? Se for no vácuo, né? Desprezando a resistência do ar. Ora, se a minha velocidade vai aumentar, a minha energia cinética vai aumentar. Um sistema conservativo, o que está acontecendo? Né? Um sistema em que essas energias estão sendo transformadas umas nas outras exclusivamente, sem considerar atrito, calor, nada disso, né? O que está acontecendo? Conforme a energia potencial diminui, uma vez que a altura diminui, a energia cinética aumenta, uma vez que a velocidade aumenta. Olha que coisa, uma está sendo transformada na outra no processo de queda da bola, até chegar no momento que a bola toca o solo. Ali, a altura é zero, ou seja, 100% da energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. Só que aí ela bate, ela sofre uma deformação. Ali nós temos o aparecimento de energia potencial elástica, porque a bola ela é elástica, né? Então a energia cinética sendo transformada em energia potencial elástica, que se conserva na bola e gera um impulso da bola para cima novamente. Ou seja, a energia potencial elástica é transformada em cinética e a hora que a bola sai do solo, começa a ter uma nova altura. Então a energia cinética vai diminuindo, porque a velocidade vai diminuindo conforme sobe, e a energia potencial gravitacional vai aumentando, porque ela está subindo, a altura está aumentando. Olha que coisa interessante. Você tem que. Quando você vê uma bola de basquete, por exemplo, quicando no chão assim numa quadra, você tem que ver todas essas transformações acontecendo em tempo real. Começa a visualizar os fenômenos físicos ao seu redor. É isso que vai fazer você entender eles, você dominar eles para você alcançar a sua vaga em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Quem não quer ser aprovado em medicina nas faculdades mais desejadas do Brasil? Isso, tá? Mas beleza, entendemos o que é que está acontecendo no processo todo. Como a gente vai da altura máxima até o solo, a gente só precisa da energia potencial gravitacional. Olha lá. No momento que ela está em repouso a uma certa altura, essa é a energia total que está lá no sistema. Então nós vamos ter energia potencial gravitacional igual. A massa da bola, ele já deu em quilogramas, olha como ele foi carinhoso com a gente. Qual é a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a altura? 1 metro. A energia potencial gravitacional, portanto, vai ser igual a 10 vezes 4. Olha que difícil, né? Nós vamos ter 4 joules de energia potencial gravitacional conservado na nossa bola quando ela está lá paradinha no ponto mais alto, a 1 metro do chão. Quando você soltar ela, ela vai fazer todo o processo de transformação de energia que a gente comentou, vai dar um kick. Quando ela der o primeiro kick no chão, o que vai acontecer? Nós vamos perder o quê? Olha lá, 80% da sua energia. 80% vai se perder no primeiro impacto. Quanto que vai sobrar? Se eu perdi 80%, vai sobrar quanto? Então, a energia potencial gravitacional após o primeiro kick vai ser igual a 20%, né? Ou 20 dividido por 100, né? 20, você pode... O que você fala é o que é, cara. É, matemática é isso, física é isso, ó, 20%. Olha que coisa, né? 20 dividido por 100. Tem segredo? Não tem, né? 20% de quanto? Da energia potencial gravitacional total que a gente tinha ali. Então, depois do primeiro kick, a energia potencial que nós vamos ter, quando ela voltar à altura máxima dela, vai ser de apenas 20% do total, uma vez que a gente perdeu 80%, né? Nós vamos ter, então, 20 vezes 4 dividido por 100. Você pode fazer assim, se quiser. Corta esse zero com esse. Nós vamos ter 8 dividido por 10, que dá 0,8. Olha lá. Então, a energia potencial que nós vamos ter, você poderia colocar só a energia? Poderia, tá? Estamos considerando que ela deu o kick e voltou até a altura máxima dela ali, depois desse primeiro kick, tá? Nesse ponto, qual que vai ser a energia que ela vai ter conservado? 20% do total que a gente tinha anteriormente. Então, 0,8 joules. Perdemos 80% dos 4 joules, sobrou só 0,8. Por último, mas não menos importante, a nossa bola, ela vai dar mais um kick. Ele quer saber no segundo kick, né? Após a bola quicar 2 vezes.
Ela quer saber no segundo. No segundo aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos perder 80% de novo, não é isso? Quanto que vai sobrar? 20%. Nós vamos perder 80% de 0,8 agora. Então, vai sobrar 20 por 100 de 0,8, que é igual a 20 vezes 0, já está ali, né? 20 vezes 0,8 vai dar 16 dividido por 100. Portanto, a energia que vai sobrar quando ela quicar pela segunda vez e voltar para sua alturinha máxima ali, vai ser de 0,16 joules. 0,16 joules, olha aí. Alternativa A, beleza? Então, mais uma vez, note como é que as coisas acontecem quando a gente está falando de exercícios de energia mecânica no Enem, tá? Você tem que saber interpretar o que é que está acontecendo com a energia, como ela se transforma, o que é que está acontecendo. Tem que saber interpretar isso. Você tem que saber fazer operações com potência de 10, saber os prefixos de unidade de medida, tá bom? E lembrar que o Enem sempre leva para o cotidiano, para o dia a dia. Ele quer que você seja capaz de perceber a física nas coisas ao seu redor. E o Enem vai trazer circunstâncias do nosso cotidiano na prova, tá? Então, se você ler uma questão e você chegar à conclusão de que, cara, a criança tem que trocar a mola para poder lançar o bloquinho mais longe, não é algo que acontece na vida real. Poxa, isso é uma informação que pode te ser útil, tá? Então, fique atento a esses detalhes, beleza? Mais uma vez, reforçando, não se esqueça, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, vai rolar o nosso workshop Você Aprovado em Medicina, numa das 33 mais do Enem. Clique aqui no link abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se inscreva, coloque seu e-mail, garanta sua vaga, tá? Depois que você fizer esse processo, você vai ser direcionado para a nossa página de Obrigado, onde você vai poder acessar o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E aí você vai receber no seu e-mail um pequeno questionário para você ajudar a gente a te ajudar, onde a gente vai poder entender melhor o que quais são suas necessidades e como a gente pode te ajudar da melhor maneira no nosso workshop, beleza? Então, vai lá, se inscreva. Não se esqueça também aqui de curtir esse vídeo, curtir essa aula, se inscrever no nosso canal, compartilhe se essa aula está te ajudando, esse conteúdo que a gente está fazendo essa semana esquenta para o nosso workshop, se isso aqui tudo está te ajudando, compartilhe com seus amigos que também estão se preparando para ser aprovado em medicina pelo Enem, tá? Compartilhe com eles, isso vai ajudar eles também. E é isso, beleza? Eu sou o professor Felipe Gurgel e vou te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Agradeço a sua presença, muito obrigado, valeu, um abração e até mais!